Então vamos lá, meus amados, Êxodo capítulo 2, o versículo 2. E a mulher, a mãe de Moisés no caso, concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Irmãos, nada acontece por acaso, amém? Deus, ele tem plano em todas as coisas. De repente a mãe de Moisés coloca ele num cesto. Ela não podia mais segurar, porque o Faraó havia mandado matar todos os meninos. Olha que covardia, foi um decreto: se a criança que nascesse fosse menina, deixava viver, mas se fosse menino, morria. E as crianças estavam morrendo, né? E o que acontece? A mãe de Moisés, ela não consegue esconder aquele menino. Ela coloca num cesto, ela betuma aquele cesto, e o rio vai conduzindo, ele vai parar lá no palácio do Faraó. E justamente naquela hora, a filha do Faraó, diz aqui, né, ela desceu para se lavar, para tomar banho no rio. Então nada acontece por acaso, amém? Deus, ele está no controle de tudo. Às vezes é coisas que a gente não entende. Talvez a mãe de Moisés estava pensando assim: puxa vida, o que vai ser do meu filho? Mas eu não posso segurar, se eu segurar eu vou perder. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é justo, perde, é para a sua própria perda. Já viu aqueles pais, né? Não ia nem tocar nesse assunto, mas Deus está falando aqui, super protetores, que querem ter o filho na aba para o resto da vida, acabam perdendo os seus filhos. Então chega uma hora, né, que o filho é igual aquela música lá, né, o filho vira passarinho, quer fazer o quê? Quer voar, ou não é? Não é assim muitas vezes? E não adianta o pai querer ficar segurando, ou a mãe, não, vai chegar uma hora, né? Só que no caso de Moisés foi precoce. Ela teve que abrir mão do seu filho, por quê? Porque era uma questão de vida ou de morte. E aí ela coloca no rio e confia em Deus. E Deus estava cuidando de tudo. Na mesma hora, a filha do Faraó desce para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a, o que aconteceu? Viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de íntima compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então repare que ela vê o menino. Irmãos, muitas decisões que nós tomamos na vida são baseadas nisso aqui, na vista. E se você notar, nós somos constantemente forçados, bombardeados na nossa mente, nos padrões sociais, a tomarmos decisões pela vista. Aquela mulher, ela vê a criança estava chorando, ela se move de compaixão pela criança, e ela adota aquela criança. Olha o que vai dizer aqui o texto, o versículo 7, então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias, que crie esse menino para ti. Em outras palavras, ela vê o menino, e ela aceita criar aquele menino. Era plano de Deus, ok.
Mas tem um detalhe aqui que me chama a atenção. A Bíblia diz que aquela criança era formosa, era uma criança bonita. Eu já comentei isso aqui em cultos anteriores. Às vezes eu começo a ler a Bíblia, irmãos, eu vou longe. Isso é meditar, né? Você lê um versículo e aquilo você começa a pensar em, não sei se é assim com você. E eu fiquei pensando, puxa vida, ela aceitou aquele menino. E uma coisa me chamou a atenção logo no início. A Bíblia diz que aquele menino era formoso, era um menino bonito. E aí eu comecei a me questionar, e se aquele menino fosse feio, irmãos? Se fosse uma criança feia, será que a filha do faraó aceitaria aquela criança? Não é verdade? Eu não quero entrar no mérito aqui, mas isso é a gente tem que se perguntar, porque nós vemos que os padrões do mundo, eles estão muito, as pessoas decidem muito por aparência. Eu vi, por exemplo, matérias que pessoas de boa presença, de boa aparência, têm mais chance de serem bem-sucedidas na vida. Você sabia disso? Não sei se alguém já, então, e isso acontecia na época do faraó. Nós vamos ver isso acontecer, nesses padrões se repetindo nos tempos de Nabucodonosor. Eu já vou trazer para você essa referência. E nos dias de hoje, irmãos, muito mais. Você vê, por exemplo, a indústria da beleza arrecadando milhões. Hoje você vê homens vaidosos, ou não é? Não estou dizendo que está errado, mas você vê até homens passando por cirurgia, por exemplo, de estética, não é? Achatando o nariz, ou não é? Não acontece? Então nós estamos sendo bombardeados, não é? Ainda de uma maneira muito maior com o advento da internet, a tomar decisões por padrões de beleza. Então isso aqui abriu um leque, meu Deus, a filha do faraó aceitou aquela criança, e o que me chama a atenção, ele era bonito, mas e se fosse uma criança feia? E isso, irmãos, às vezes até com animais, com bichos, você vê, às vezes é aquele bichinho feinho que está lá jogado, que ninguém quer, ou não é? Não é assim muitas vezes? Aí aquele que é mais bonitinho, não, esse eu quero. Eu lembro que a minha esposa ela não pode ver bicho, irmão. Se deixar, minha casa vira um zoológico. É verdade, ela está ali, eu falo na frente dela ali. Se deixar, minha casa vira um zoológico. E a gente tem o costume de treinar, a gente treina junto. A gente estava fazendo funcional, e aí de repente ela ouviu um miado lá, miau, e ela ouviu, ela foi ver. E aí ela acha um gatinho pretinho. E o que aconteceu com ele? Deram veneno para o gato. Mas pensa num bichinho feinho, mas feinho, tudo arrebentado, o gatinho estava tudo, E aí o que acontece? A minha esposa traz esse gato, ela começa a cuidar dele. E estava quase morrendo, ela adotou, a gente trouxe ele aqui para a igreja. O gatinho estava tudo arrebentado, ninguém queria o bicho. E pode ser qualquer animalzinho, não é? Está feinho, está jogado, ninguém quer. Deram veneno para o bicho. Aí a Bruna traz o gato para a igreja, começa a cuidar dele, os irmãos começaram a cuidar, deram comida, levaram o veterinário, deram vacina, e o gato foi crescendo, começou a ficar bonito. Aquele gato bonito, era como se fosse o nosso obreiro aqui da igreja, já veio até com uniforme. E aí batizamos ele de Gideão. Quem lembra do Gideão? E ele ficou aqui. Aí olha que gato miserável. A gente tratou, cuidou do bicho, o bicho ficou bonito, aquele gato preto, mas bonito, Teve um dia que foi até engraçado, era um culto de sexta-feira, e aí eu estava atendendo as pessoas, aí o Gideão entra aqui no meio do salão e vai andando, culto de sexta-feira, que os demônios manifestam. Aí tinha aí lá na portaria, era o pastor Antônio na época,
Uma irmã chegou apavorada: pastor Antônio, você não sabe o que eu vi. O que você viu, minha irmã? Eu vi um gato preto dentro da igreja. Como se gato preto fosse sinal de azar, não tem nada a ver isso aí. Mas ela viu dentro da igreja. Aí o pastor Antônio falou: não, você viu mesmo, esse é o nosso gato, é o Gideão. Então, resumindo, pegou o gatinho feinho, irmão, magrinho, quase morrendo, quase morto, tratou, tal. Aí o gato ficou, cresceu, ficou forte, começou a andar por aí e mudou de endereço. Verdade, mudou até o nome dele, olha só, que ingrato, né? Agora está se chamando Bartolomeu. Ele passa aqui na igreja, ele olha, quero saber desse povo, desviou, tem que trazer de volta. Olha, né, agora é Bartolomeu. Se você chamar, se você falar ô Gideão, ele nem te olha, ele olha até torto, de nariz empinado. Olha. Mas o que eu quero que você entenda, irmão? Isso acontece até com os bichos. Às vezes você também vê animais sendo jogados, rejeitados, porque estão doentes, enfermos, não é verdade? Então hoje as pessoas, elas são programadas, eu não digo nem forçadas, programadas para fazerem escolhas pela aparência. A sociedade hoje é assim, ela está sendo programada para escolher segundo a aparência. Eu estava vendo uma matéria, isso em 2017, irmãos, onde o Instagram tinha mais ou menos 69 milhões de usuários na época, mais ou menos, né? Eu não sei quantos que tem hoje, tem muito mais, mas dizia assim que o Instagram estava sendo uma das redes sociais que mais interferia na autoestima das pessoas. Eu coloquei aqui, eu fiz anotação aqui, uma das plataformas que mais influenciam no sentimento de solidão e crises de ansiedade. Uma rede social mais prejudicial para a saúde mental dos jovens, né? Gerando ansiedade, afetando a qualidade de sono dos usuários. E aí coloca assim, que se tornou um padrão de beleza virtual. O Instagram, e aí ele pega lá uma matéria dos stories, aí pega uma matéria dos filtros, e aí hoje nós temos pessoas, irmãos, fazendo cirurgias estéticas para ficar igual o filtro do Instagram. Você acredita nisso? E aí tem pessoas que não conseguem atingir esse padrão de beleza, e aí? Tem pessoas que estão sendo excluídas, porque elas não conseguem ter esse padrão de beleza, e aí você encontra jovens com depressão, você encontra jovens com vergonha do seu próprio corpo, não só jovens, pessoas, não é? Você encontra pessoas com vergonha do seu próprio corpo, do seu físico, isso gera complexos. Por quê? Porque o mundo está, estabelecendo um padrão de beleza para as pessoas. Para você ser aceito lá fora em determinados grupos, você tem que ter um corpo escultural. Para você ganhar seguidores, talvez a moça ache que para ela ganhar seguidores, ela tem que ter um corpo definido e ela tem que expor aquele corpo. Então você vê essas exposições sendo feitas, e constantemente tomando decisões baseadas em padrão de beleza. Então o mundo, ele impõe isso para a sociedade. E aí quando não se atinge esses padrões, quando não se atinge, aquilo que é aceitável pela sociedade, aí a pessoa começa a ter conflitos, ela começa a sofrer com depressão, ela começa a ter complexo de inferioridade.
E ela começa a entrar em coisas que talvez desnecessárias, começa a investir em cirurgias, em um monte de coisa. Não estou dizendo que é errado fazer, irmãos, mas uma coisa que me chamou a atenção, que 55%, não sei se eu anotei aqui, ó, em 2017, hein, hoje tem muito mais, 55% das rinoplastias foram feitas com a intenção, sabe do quê? De sair bem, ó, nas selfies. Que coisa! Não era para ficar melhor, para sair bem na foto. Então olha só como que as pessoas estão caminhando hoje. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós vamos tomar decisões e a nossa vida vai ser definida por padrões de beleza. Eu não estou dizendo que Moisés foi escolhido só porque ele era bonito aqui, era plano de Deus, Deus tinha um plano, diga glórias a Deus, mas isso me chamou a atenção, ele era formoso, e se ele fosse feio, será que a filha do faraó aceitaria ele? Olha o que a Bíblia vai dizer, aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo é o 3, nós vamos ver esse mesmo padrão, irmãos, na era de Daniel, de Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 3, pega o 3, olha só, e disse o rei Aspenaz ao chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns, não eram todos, dos filhos de Israel, da linhagem de quem? Dos nobres. Olha só, então aqueles jovens foram classificados, eles tinham que ser da linhagem dos nobres. Isso aqui é o padrão de Nabucodonosor, da linhagem dos nobres. E como deveriam ser esses jovens? Que não houvesse o quê? Defeito algum. Aqueles jovens, para poder estarem ao lado de Nabucodonosor, tinham que ser da linhagem nobre e sem defeito algum. Que mais? Feios. Sim ou não? Sim ou não? Como que eles deveriam ser? Formosos de aparência. Que mais? Instruídos em toda sabedoria. Que mais? Sábios em ciência. Que mais? Entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver aonde? No palácio do rei. Em outras palavras, Nabucodonosor não queria nada, né? O homem não queria nada, né? Jovens sem defeito, formosos de aparência, bem dotados de sabedoria, sábios em ciência, sábios em inteligência e habilidosos. Irmão, se fosse eu naquela época, eu estava excluído já. Primeiro que eu vim da família pobre, minha linhagem, meu nome é Ferreira Cavalcante. Tem gente que tem nome de rico, é ou não é? A pessoa fala o sobrenome, você fala, meu Deus, esse aqui é da linhagem nobre. Não é? Eu já teria sido excluído na hora, irmão, na hora. O homem queria, né, os mais bonitos, os mais inteligentes, da linhagem nobre e tal, porque é isso que o mundo quer, irmãos. Eu ouvi esses dias uma expressão, alguém já ouviu falar de Red Hunter? Como que é mesmo, Elks? É isso mesmo? O Elks está aí? O Elks deve estar penteando o cabelo lá fora. A Glícia está aí? A Glícia tá... É isso, a Glícia? Red Hunter, alguém já ouviu falar sobre isso? Red Hunter?
Meu inglês é meio gambiarrado. Significa assim, ó, caçadores de cabeça. Alguém já ouviu falar? Quem é do ramo da empresa tem que saber o que é isso. O que é um headhunter? São caçadores de cabeça. É aquela pessoa dentro da empresa que ela recebe a missão de escolher os melhores. Ela vai escolher os melhores. Então ela vai fazer uma contratação. Então ela vai fazer uma pesquisa, ela vai fazer uma seleção e tal. E ela vai trazer para aquela empresa só os melhores. Então esse Aspenaz é como se fosse um headhunter, alguma coisa assim que fala, né? Meu inglês não é tão bom assim, mas é isso. Ele estava ali sobre a ordem de Nabucodonosor para escolher os melhores, irmãos. Os melhores. Então é assim que lá fora se escolhem as pessoas. É assim que o mundo estabelece os padrões. E se a gente, meu amado, minha amada, não tiver um discernimento do pensamento de Deus, a gente começa a fazer escolhas erradas na nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se vestir de qualquer maneira. A pessoa vai fazer uma entrevista, pastor, o senhor falou bem, que o meu patrão vai escolher pelo coração. Não, vai com uma boa roupa, né? Dá um tapa no cabelo, faz a coisa direitinho, tudo bem, ok. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos sendo levados constantemente a escolher por aparência. E desde quando isso, pastor Helder? Desde o início de tudo. Por que a Eva comeu aquele fruto? Por que a Eva comeu aquela maçã? Foi a maçã que ela comeu, sim ou não? Não sei, a Bíblia não fala. Por que Eva comeu o fruto? Ela viu que a árvore era boa e o fruto era agradável. Irmão, se fosse um fruto podre lá, vamos mudar aqui, né? Um fruto podre, murcho, naquela árvore, Deus fala assim, ó, você pode comer tudo, só não come daquele fruto que está podre ali, porque se você comer, você vai morrer. É ou não é? Só de bater o olho, eu falei, eu que não vou comer esse negócio aqui. Mas não, o fruto era agradável ao quê? À vista. Então nós temos que tomar cuidado, porque somos enganados pela vista. E a Eva come, e ela dá para o Adão, e aí o mal entra. Por que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra? Por causa da vista. Ele bateu o olho e falou, meu Deus, que lugar lindo. E foi o lugar que desgraçou a vida dele, onde ele quase perdeu as filhas, perdeu a mulher, virou uma estátua de sal, e quase morreu. E ele tomou uma decisão pela vista, não é? E outros exemplos mais, irmãos, de pessoas que tomaram decisões pela vista. Noemi e o seu esposo, a Bíblia diz que houve uma seca, uma fome em Judá, e aí eles saem a peregrinar nos campos de Moabe, e ali aquela mulher perde tudo, perde o marido, perde os filhos. Uma das noras não quis ficar com ela, só volta ela, Ruth, e ela fala assim, cheia saí, porém vazia eu tornei. Então nós somos levados a escolher constantemente pela aparência, irmãos. E aí vem aquela pergunta, não é? Será que se formos selecionados pela nossa aparência, será que vamos ter chance nessa vida? Será que a gente consegue chegar ao nível, os padrões que o mundo exige? E aí muitos acabam entrando em conflito, em depressão, entrando em agonia. Por quê? Porque não consegue atingir isso. E aí, meus amados, Jesus entra em cena. Quando você começa a ver os padrões do mundo, e você começa a ver os padrões de Deus, o reino de Deus é diferente, e é muito maior, diga glórias a Deus. Você vê, por exemplo, o Samuel, que era um profeta,
quase tomando uma decisão errada, porque a Bíblia diz que quando ele viu quem? O Eliabe, ele falou: certamente está sobre mim o ungido de Deus. E quando ele vai colocar o óleo na cabeça, Deus fala assim: não unja ele, porque eu não vejo como o homem vê o que está diante, mas Deus olha para o quê? O coração. E aí entra Jesus, irmãos. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, em Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha que tremendo isso, meus amados. Evangelho de Lucas capítulo 16, o versículo é o 12. Isso aqui é bonito demais. É isso mesmo que eu falei para vocês? Deixa eu ver aqui, acho que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui, ó. Não, perdão, é Lucas capítulo 6, eu não anotei errado, não, eu vi errado. 6, versículo 12. Tremendo. Você está com a sua Bíblia aí? Antes de entrar no versículo, qual que é o título desse tema aí na sua Bíblia? Oi? A eleição dos 12, irmãos. A eleição dos 12. Como Jesus escolhe os 12 que iam estar do lado dele nessa missão na terra. E antes de Jesus eleger os 12, o que Jesus vai fazer? E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte, fazer o quê? A orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome dos apóstolos: Simão, que era o Pedro, André, que era o seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, alguns dizem que esse aqui pode ser o Natanael, né? Mateus, que mais? Tomé, que mais, igreja? Tiago, filho de Alfeu, que mais? Simão, chamado Zelote, que mais? Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que foi o quê? Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Jesus, ele passa uma noite inteira orando, a noite inteira orando, e aí Jesus escolhe 12 para estar do lado dele. E quem são esses 12, pastor Helder? Os piores. Jesus escolhe os piores, irmão. Olha só, Tiago e João eram metidos à besta, queriam ser melhor do que os outros. Mas certa vez o Tiago fala assim: Senhor, Jesus estava falando, olha só, queria ser melhor do que outro e ainda era aproveitador. Jesus estava falando: eu vou ter que morrer, eu vou pagar o preço, eu vou carregar a cruz, eu vou ressuscitar. E eles lá olhando: tudo bem. Em vez de se compadecer com Jesus, olha o que eles falam: seu Senhor, tudo bem, você vai morrer, tal, né? Mas só me permita uma coisa: quando o Senhor estiver lá em cima, me deixa sentar à sua direita. Olha só que pedido, irmão. Que camarada folgado era aquele, não é? Tiago e João metido à besta. Quem mais? Tomé. Irmão, olha só, Jesus escolheu Tomé. Quem era Tomé? Quando você fala em Tomé, você lembra do quê? Fé sobrenatural, sim ou não? Uma fé que transporta os montes, que derruba as muralhas, é isso? Sim ou não? Quando a gente ouve falar de Tomé, lembra do quê? Incredulidade. Jesus tinha ressuscitado, atravessa a porta e tal, e aí o Tomé fala assim: Senhor, só vou acreditar se o Senhor mostrar a sua mão. Olha aqui, e era abusado ainda. E Jesus vai lá e mostra a mão furada, e fala assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.
Então você vê que Jesus passa uma noite toda, e aí Jesus escolhe os piores. Alguém fala assim: meu Deus, não precisa nem orar desse jeito, é ou não é? Orar a noite toda para escolher desse jeito, né? Para que orou então? E aí Jesus escolhe os piores, irmãos. Judas. Olha quem Jesus coloca para ser o tesoureiro dele. Já parou para pensar nisso? Judas Iscariotes era o tesoureiro de Jesus. Não poderia botar o jovem rico para administrar? Não era mais conveniente? Olha lá, rico, queria salvação, guardava os mandamentos desde o quê? Desde pequeno, desde sempre. Mas quem que administrava? Judas Iscariotes. Jesus traz lá o Levi, que era cobrador de impostos, na alfândega. Jesus passa uma noite toda para escolher os piores, irmão. Se começar a falar de Pedro aqui, então a gente vai até amanhã, é ou não é? O Pedro era, uma hora ele era usado por Deus, outra hora o diabo estava falando através dele. Ele pegava a espada, saía cortando a orelha de todo mundo. Que mais? Pedro achou que Jesus era o quê? Naquela tempestade, achou que Jesus era o quê? Um fantasma, irmão. Olha quem era o Pedro. E por aí vai, irmão. Então a gente começa a ver, Jesus ele passa uma noite toda orando, e quando ele vai escolher, ele escolhe os piores. Ele escolhe as pessoas mais improváveis, irmãos. E aí a gente começa a entender a grandeza de Deus. A gente começa a ver que Deus não escolhe as pessoas por aparência. Deus não escolhe aquilo que parece para os homens, talvez para Deus não é. E aquilo que não aparenta nada, que você bate o olho e você fala: ih, coitadinho desse aí, coitadinha dessa. E talvez já aconteceu com você. Quantas vezes você já se sentiu pequeno? Quantas vezes já disseram para você que você não tem jeito, que você não tem habilidade, que você não sabe falar, que você não tem estudo, que, né? Na minha época falava assim: esse aí não tem cultura. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, se você for pegar a sua história, se você for remontar a sua história, o que Deus já fez na sua vida, se eu for falar de mim, irmãos, como eu comecei, misericórdia. Eu chegava na igreja, cabelo tudo arrepiado, chegava na igreja, todo arrebentado. Quem olhava para mim, meu Deus do céu, coitado desse menino. É verdade. 1,90 m, irmãos, tem 1,90 m, e na minha época de adolescente, eu sou do século passado, hein? 84, né? E tem muita gente aqui do século passado também, você não ri não? Tem gente que já está quase há 2 séculos. Irmão, 1,90 m, pesando 67 quilos. Eu lembro que cantava aquela música na igreja, eu era magro que dava dó, e eu achava que estava cantando para mim. E complexo, irmãos. Mas na minha época eu nem sabia o que era bullying. Meus pais nunca me mandaram num psicólogo, às vezes porque não tinha dinheiro mesmo. Mas eu começo a ver, irmãos, como Deus me chamou. Se dependesse dos padrões dessa vida, desse mundo, irmãos, jamais seria nada. E aí a gente começa a ver a grandeza de Deus. Deus ele escolhe as pessoas não pela aparência. Os homens, os seres humanos estão olhando para a aparência, estão sendo levados a tomar decisões pela aparência, mas com Deus não é assim.
Assim como ele me viu, assim ele viu você. Amém? Talvez ninguém deu nada para você, ninguém acredita, mas Deus acredita. Deus acredita. Então Deus é especialista, meu amado, minha amada, em pegar os piores, e transformá-lo nos melhores. Porque os julgamentos, os padrões de Deus são diferentes. Diga glórias a Deus. Jesus, ele vai escolher, e aqui eu quero trazer um versículo, Lucas capítulo 17, em Lucas mesmo, um pouquinho mais à frente, olha lá. Lucas capítulo 17, o versículo 20. Olha o que Jesus vai falar aqui, meus amados. Quem está entendendo essa palavra? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com o que, igreja? Com aparência exterior. E aí eu entendo, irmãos, por que Jesus passou uma noite toda orando? Para que ele não escolhesse por aparência. Não escolhesse por aparência. Então nós temos que ter uma vida de oração. Porque às vezes nós estamos escolhendo pessoas para a nossa vida, estamos escolhendo trabalhos, carreiras, profissão, estamos escolhendo muitas coisas por aparência. E às vezes as coisas mais incríveis, as pessoas mais incríveis, são aquelas que não aparentam nada. Jesus, ele escolhe os discípulos, ele escolhe os piores, mas ele não escolhe por aparência. Eu digo os piores no nosso conceito, mas Deus não vê como vê o homem. Diga glórias a Deus. E aí ele está dizendo aqui que o reino de Deus, ele não é aparência. E olha só, ele vai falar uma coisa muito forte aqui, ó. Não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo aonde? Ali. Vamos ler em voz alta? Porque o reino de Deus está entre vós. Aleluia. Os fariseus estavam perguntando: Jesus, quando virá o reino de Deus nessa terra? E o reino de Deus já estava ali. Quem vive por aparência não consegue enxergar o reino de Deus que está dentro dela. Em outras palavras, Jesus, quando virá o Filho de Deus? Mais ou menos assim. E o Filho de Deus já estava ali. E aí ele fala que o reino de Deus não vem com aparência, irmãos. E aí algo muito interessante, que está em Isaías capítulo 53. Irmãos, isso aqui é muito interessante. O reino de Deus não vem com aparência. Os fariseus estavam ali diante de Jesus, o próprio reino de Deus, o próprio Filho de Deus encarnado nessa terra. Mas eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Talvez se Jesus tivesse com uma luz muito grande, né? um par de asas celestiais, uma coroa reluzente, eles poderiam falar: não, esse é o Filho de Deus. Mas Jesus não estava assim. Quando Jesus veio a esse mundo, olha só como que ele se apresentou. Isaías capítulo 53. Põe o versículo 2 ali para a gente, Leandro, por favor. Olha ali, ó, versículo 2. Porque ele foi subindo como que, igreja? Como um renovo. Perante ele. Vai lá, perante ele, né? Como raiz de uma terra. Olha lá, Jesus não tinha parecer, que mais? Nem formosura. Jesus não era bonito.
Esse Jesus que você vê aí, olha só, irmãos, eles tentam colocar padrões de beleza até em Jesus. Quem já viu Jesus dos filmes? Como que é o Jesus dos filmes? É com um Brad Pitt ali, né? É ou não é? Um homem ali, né, a altura, o cabelo liso, claro, olho claro. É ou não é? Eles colocam Jesus como se fosse um Brad Pitt ali, ó. Né? Ele não tinha formosura. E olhando nós, quer dizer, se nós, olha aqui para o pastor Éder, irmãos. Se Jesus tivesse sentado aqui hoje, assistindo esse culto, tinha muita gente que não ia nem notar ele, não iria nem perceber que Jesus está aqui no nosso meio. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E quantos estão procurando Jesus e não estão encontrando? Porque estão procurando um Jesus que tem uma aparência, e que às vezes passa batido na vida de muitos, porque somos programados, né, desde que nascemos, em todos os momentos, através das redes sociais, da televisão, dos jornais, das revistas. Para estar na capa de uma revista tem que ter um corpo bonito, um corpo escultural. Quer dizer, somos programados a escolher por aparência, e por isso que nós vemos uma geração que não consegue ter um encontro com Jesus, porque Jesus não era bonito, Jesus era feio, mas era perfeito. E aí a gente aprende uma coisa nessa mensagem, que perfeição para Deus não é beleza, perfeição para Deus é isso aqui, ó, é a nossa essência. Enquanto todos estão olhando para a aparência, se sabe falar, se não sabe, se tem, não é, se tem condição de engajar, isso, aquilo outro, Jesus não olha para nada disso. E se talvez ele estivesse hoje no nosso meio, muitos não o reconheceriam, porque não havia nada nele para que nós desejássemos. Então a gente ouve os fariseus falando: Senhor, quando que vai vir o reino de Deus? E a gente fala assim: isso aí são hipócritas, são religiosos. Caramba, ele estava falando com Jesus, não estava vendo que era Jesus e tal. E talvez muitos aqui também nem saberiam quem era Jesus. Às vezes até nós. Porque somos levados a escolher por quê? Por aparência. E Jesus estava falando: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está entre vós. E eles não reconheceram. Então, meus amados, cuidado com a aparência. Não tome decisões nessa vida por aparência. Ore. Às vezes você está orando: Deus, coloca pessoas na minha vida, e começa a aparecer os piores. É ou não é? Deus, manda alguém para trabalhar comigo, para me ajudar e tal, e aí Deus começa a mandar para você os mais cabulosos. É assim ou não é? Aí você fala: não, isso aqui não, eu quero alguém que tenha um perfil tal, currículo tal, que sabe falar, que fale mais de 1, 2 idiomas, e né, uma pessoa altamente qualificada. E aí você contrata aquela pessoa por aparência, logo aquela pessoa está roubando a sua empresa, está tomando os seus clientes, e está acabando com tudo. Então nós temos que tomar cuidado. Como que nós fazemos as nossas escolhas? Quem entendeu isso? Amém? Meu irmão, pega essa palavra. Eu fico imaginando Davi, irmãos. Davi estava na caverna de Adulão,
fugindo, se escondendo lá naquela caverna, se escondendo do Saul lá, escondidinho, não queria que ninguém achasse ele. Ele deveria estar orando: meu Deus, manda alguém para me ajudar aqui, manda as pessoas. Deus, eu preciso de um exército, eu sozinho não consigo lutar. E aí Deus começa a mandar. A Bíblia diz que aparecem 400 homens que vão se esconder na caverna com Davi também. A Bíblia diz que os 400 eram o quê? Endividados, desgostosos da vida, estava com a vida toda lascada, com a vida toda arrebentada. E aí o Davi se faz chefe deles, diga glórias a Deus, amém? E aqueles que não eram nada, se tornaram no exército mais poderoso daquela época, porque com eles Davi venceu todas as batalhas. Depois você vai estudar sobre os valentes de Davi, que no começo não eram tão valentes assim, mas a escolha não foi por aparência, foi pelo Espírito, amém? Vamos ficar em pé, meus amados. Deus é bom, né? Boa mensagem, irmãos, amém? Pega isso, para tudo na vida, né? Até você que está solteiro aí, solteira, quer casar, até a nossa oração é, né? Deus, a moça, Deus, eu quero um homem que seja moreno, 1 metro e tanto, que tenha dinheiro. Não estou dizendo que é errado pedir assim não, né? E tal, e faz todo, detalha tudo. E às vezes Deus já mandou a pessoa, só que ela está ali toda feinha, judiadinha. Se o cidadão estava orando na igreja, ele fala: Deus, quero casar. Deus está doido para casar. Aí estava orando a Deus: Deus, manda minha esposa, meu Deus, a primeira pessoa que entrar aqui na igreja vai ser a minha esposa. Aí entrou a dona Teresona, gigante. Aí ele levanta a cabeça, vê a dona Teresona: oh Deus, o senhor está de brincadeira comigo? Diz que aconteceu, os causos que contam por aí, né? Mas nós temos um caso, irmãos, na nossa igreja, de uma obreira, e hoje ela está casada e muito bem casada. Estava orando a Deus, pedindo para Deus o marido, e aí, nesses trabalhos sociais que a igreja faz muito trabalho social, e trouxeram um mendigo para a igreja, e começaram a dar banho nele, tratar, cortaram o cabelo, deram um talento nele, né, arrumaram emprego. E aí o pastor sentiu de falar assim: obreira, você vai cuidar dele, você vai tomar conta dele, você vai tratar, você vai orar por ele e tal. E foi cuidando, ele se levantou, e hoje são marido e mulher, estão bem casados, diga glórias a Deus, amém? Então a gente tem que verificar, irmãos. Pode ser que a sua oração já foi respondida há muito tempo, só que as aparências estão impedindo você de ver o seu milagre.